Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que bom que estamos juntos nessa jornada, juntos somos melhores. E hoje o 29º dia dessa jornada. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós somos salvos para servir. Bom, com essa campanha, Juntos Somos Melhores, nós estamos sendo levados a refletir sobre os propósitos de Deus para nós na Terra. Sabe, não fomos criados por acaso e não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para cumprir propósitos bem claros que Deus estabelece para que aqueles que desejam estar com Ele possam alcançar. E nós já passamos por alguns desses propósitos. Vimos que um dos propósitos que temos em Deus é fazer parte da sua família, é ter comunhão, fazer parte do corpo. Depois vimos também que o outro propósito que temos é crescer em Cristo, ou seja, alcançar o caráter dele, alcançar e ser cada vez mais parecidos com ele. E agora nós vamos falar também sobre um outro propósito que Deus nos dá nessa terra. É o propósito de servir uns aos outros. Servir, sim, esse é um dos grandes propósitos de Deus para nós, o corpo de Cristo, para que possamos servir uns aos outros em amor. E o grande problema em servir, na verdade, não está em servir ou deixar de servir, mas está na razão que muitas vezes nos leva a servir. Sabe, muitas vezes estamos com motivações erradas para servir. E isso traz um grande peso, uma grande exaustão, um grande cansaço ao corpo de Cristo. Nós somos chamados a servir, sim, mas isso deve ser algo prazeroso, deve ser algo que vai nos trazer alegria. E muitas vezes estamos com as razões erradas e por isso nos cansamos. Às vezes sem perceber, queremos servir para receber a aprovação de alguém. Ou até mesmo de Deus, para impressionar alguém ou impressionar a Deus. Uma outra razão equivocada também é quando fazemos isso como que para cumprir uma obrigação ou porque devemos fazer. Isso também traz grande peso. Uma outra razão errada, uma motivação errada para servir também é quando queremos de alguma forma compensar alguma dor ou alguma culpa de alguma coisa. E assim servimos para compensar a culpa ou a dor. Essas motivações e outras, elas realmente trazem muito peso e cansaço, porque nos levam a fazer as coisas por obrigação. Veja, por exemplo, a história de Marta e Maria. A história de Marta e Maria na Bíblia é fantástica. Você deve lembrar que as duas eram irmãs, Jesus estava em sua casa, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, enquanto Marta fazia todos os afazeres da casa, estava ocupada com muitos serviços. E ela vem a Jesus e reclama e diz: Mestre, não te incomodas que eu esteja trabalhando tanto e a minha irmã esteja aí sentada te ouvindo? E Jesus vai confrontá-la e vai dizer: Marta, Marta, você anda inquieta por muitas coisas, cansada por muitas coisas, mas a sua irmã, a Maria, escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. E quando olhamos esse texto, muitas vezes pensamos que chega a ser errado servir, como Marta estava fazendo, mas é óbvio que servir faz parte de um dos propósitos que Deus tem para nós. Então por que Jesus vai confrontar Marta naquele momento? Exatamente pelo fato de que ela estava fazendo tudo aquilo por outros motivos, por motivações erradas, por motivações que estavam trazendo para ela muito cansaço, muita inquietação e a incomodando de tal maneira que ela chega a reclamar isso com o mestre. Sabe, assim muitas vezes nos
encontramos cansados, esgotados, correndo de um lado para o outro, com as motivações que nos levam a estar totalmente esgotados. E aí a nossa vida passa a ser canseira, enfado e também murmuração. Não é assim que devemos andar. Deus nos chama a servir, mas precisamos colocar a motivação certa no nosso coração. Na verdade, as razões certas para servir são gratidão e amor. A gratidão pela nossa salvação. Temos que buscar trazer à nossa memória o que Deus tem feito por nós. Não só de ter nos alcançado primeiro, de ter nos amado primeiro, mas a demonstração da sua graça e do seu amor está sobre nós todos os dias. Um coração grato sempre vai buscar fazer mais, por gratidão, aquilo que Deus já tem feito por nós. E a segunda motivação é o amor, claro, o amor. O amor não somente por Deus, mas também pelos outros. O amor é a cultura do céu. A cultura da terra é o egoísmo. É cada um por si, é fazer aquilo que somente desejamos e que queremos e que buscamos para nós mesmos, como já falamos antes. Mas a cultura do céu não é essa, a cultura do céu é baseada em amor. Veja se não é assim que vemos na vida de Jesus. Jesus, o tempo que esteve conosco na terra, ele sempre demonstrou serviço aos outros. Ele sempre serviu as pessoas. Mas se Jesus estivesse baseado e baseando o seu serviço ou a sua vida, sabe, em motivações erradas, certamente ele não chegaria até o final. Mas Jesus demonstrava o tempo todo onde estava o seu coração. Ele estava sempre grato a Deus Pai e ele estava também sempre amando. Então, que possamos trazer a cultura do céu para o nosso meio, possamos mudar a nossa perspectiva, olhar com os olhos de Deus e fazer as coisas pela motivação certa, sondar o nosso coração e ver se estamos fazendo, servindo com a motivação certa, sabe? Assim não ficaremos cansados e exaustos, assim estaremos servindo em alegria. Jesus encerra o ministério dele na grande ceia, fazendo exatamente isso. Lavando os pés dos discípulos e ao final ele vai dizer, está lá em João 13:15, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Nos próximos dias nós vamos ver maneiras práticas de servir uns aos outros. E eu quero convidar você a não somente ouvir sobre elas, mas também a colocar em prática na sua vida. Vamos? Bom, para pensar, fomos salvos para servir. E o texto para memorizar de hoje está em Romanos, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Que Deus te abençoe.